faculdade de comunicação te faz abrir a mente para muita coisa. Você começa a entender o porquê das coisas, como que você vai contar uma história, como que você vai explicar uma coisa para as pessoas. Você começa a entender a questão da isenção jornalística, o quanto isso é um mito que todo mundo fala. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Lívia Lamblé Heatherly e sejam bem-vindos ao meu canal. Depois que eu fiz o vídeo contando a minha história na Globo e em outras agências de publicidade no Brasil, algumas pessoas vieram me pedir para eu falar sobre comunicação social, o que você deve esperar do curso, o que você deve fazer para entrar no mercado, como é o mercado de comunicação no Brasil. Então eu resolvi fazer um vídeo sobre isso que eu acho que vai ajudar muita gente que tá aí na dúvida de se faz ou se não faz comunicação. E antes de começar o vídeo eu quero contar pra vocês que eu coloquei aqui os cílios postiços, porque eu nunca tinha colocado e eu coloquei direitinho, gente, olha só. Eu sei que eu falei que ia fazer um vídeo sobre isso e acabei não fazendo, mas enfim, depois eu faço um de maquiagem, aí a gente conversa mais sobre isso, tá bom? Então se você já gostou desse vídeo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, se inscreve aqui nas redes sociais que sempre tem novidade, principalmente no Instagram, dá aquele like, isso ajuda muito na divulgação do canal e compartilha e vamos para pro vídeo. Bom, gente, vamos falar sobre a faculdade de comunicação social. Eu sou formada em comunicação pela faixa, eu me formei em 2010 e na verdade comunicação não foi minha primeira escolha. Eu comecei faculdade de moda, depois eu pulei pra psicologia e um dia eu posso contar pra vocês essa história toda. Quando eu comecei comunicação, o meu pai é formado em comunicação, ele trabalhou como jornalista, mas o meu pai nunca foi muito de exercer a profissão, não foi uma coisa que foi por causa dele. Eu simplesmente escolhi comunicação social porque eu adoro escrever, eu adoro pesquisar, eu adoro estar informada, enfim, fiz comunicação. Eu entrei na faculdade de comunicação em 2005, na Cândido Mendes, em Niterói. Eu ia fazer 21 anos e eu tava assim meio perdida na vida, porque eu tinha acabado de me recuperar da minha crise de artrite, que pra quem não sabe, eu já fiz um vídeo contando a minha história da artrite. Comecei a faculdade de comunicação e eu não curtia muito a faculdade na Cândido Mendes. Eu achava que a faculdade não era boa, que era muita teoria, era muita coisa assim que a gente não precisava estudar naquele peso. Tudo bem que eu acho importante a gente estudar assim economia, sociologia, antropologia, filosofia, acho importantíssimo, mas era meio que só isso. A gente tinha aula de redação, mas não era redação pra jornalismo, era uma redação assim muito básica e quem já tirasse nota alta nem precisava ir na aula, poderia ter sido feito de uma forma melhor. Eu, depois do 5º período, eu acho, eu pedi transferência pra faixa, porque eu já não aguentava mais. Eu falei, eu não gosto dessa faculdade, eu vou pra uma faculdade boa. Eu fiz prova pra UF, não passei, porque na verdade eu não li os livros direito que era pra ler, mas eu queria mais ir pra faixa do que pra UF, porque eu achava que a faixa tinha uma infraestrutura melhor do que a UF. Eu, na verdade, eu não sei, mas eu quis ir pra faixa. A faixa mudou o meu horizonte. Eu entendi o que era comunicação e o que era o jornalismo de verdade, porque lá eu tinha ótimos professores. Não que eu não tivesse bons professores na Cândido Mendes. Eu tenho professores que eu tive na Cândido Mendes que eu tenho o maior carinho até hoje, tipo a Renata Feital, que é uma queridíssima, mas tinha alguns que também não tinham nada a ver. Na faixa era diferente. Eu tive ótimos professores que trabalharam na área, que foram importantes. Tinha muita gente muito importante na faixa dando aula naquela época. Hoje em dia mudou muito o corpo docente da faixa, que é muito triste, porque tinha gente muito boa lá. Isso não é uma publi da faixa, tá, gente? É o depoimento de uma ex-aluna muito feliz com a faculdade que fez. Eu vou falar um pouco da faculdade de jornalismo, porque foi a faculdade que eu fiz. Comunicação social com habilitação em jornalismo. Na comunicação social, você pode ter habilitação em jornalismo, publicidade, relações públicas, radialismo, cinema, estudos de mídia. São muitas habilitações que você pode ter. É um campo muito amplo e ao mesmo tempo o mercado é isso aqui. Mas a gente vai chegar lá. A faculdade de comunicação te faz abrir a mente pra muita coisa. Você começa a entender o porquê das coisas, como que você vai contar uma história, como que você vai explicar uma coisa pras pessoas. Você começa a entender a questão da isenção jornalística, o quanto isso é um mito que todo mundo fala, que os veículos de comunicação são isentos porque não tem que dar opinião. Não existe isso, tá, gente? Cada vez que você escreve um texto, você tá dando a sua opinião. Se você tá dando um enfoque numa determinada coisa, você tá mostrando o seu ponto de vista. Logo, você tá dando a sua opinião de uma maneira, nem que seja indireta, mas você tá. Você vai entender como que as outras pessoas pensam, como que a sociedade funciona, como organismo em si. Você vai aprender técnicas pra você escrever, você vai aprender a ter um olhar muito mais crítico do que você tinha, e a gente aprende muito isso na comunicação social. Você aprende que você é um emissor de opinião, que você tá ali pra você passar
uma ideia para outra pessoa. E você é muito responsável com a forma com que você passa. Então nós aprendemos muitas técnicas para passar a informação para a pessoa. Nós aprendemos o que é o lead, que são as 5 perguntas básicas: o que, como, quando, onde, porquê. Você aprende a escrever o texto, você aprende as palavras para você usar melhor, você empregar as palavras de forma melhor, você lê muitos textos, a estrutura da comunicação, do emissor e o receptor, o que tem ali no meio, como que aquilo ali pode atrapalhar de uma forma ou de outra, como que a comunicação no meio pode se quebrar dependendo do meio que você está usando. Você aprende que o meio é a mensagem, você estuda vários teóricos da comunicação. É uma faculdade para quem gosta de saber. Não é uma faculdade para você simplesmente chegar lá e aprender. É uma faculdade para você chegar e abrir sua cabeça. Agora eu vou falar sobre as habilitações. O mercado de jornalismo com a internet cresceu muito. O mercado de jornalismo era muito voltado principalmente para as redações jornalísticas. As redações poderiam ser de televisão, de rádio, de revistas, jornais. E como não existiam muitos veículos, até porque é caro você manter um meio de comunicação, e na televisão, por exemplo, nos canais tem a questão das concessões públicas, das rádios, era muito difícil você conseguir ter um meio de comunicação. A internet revolucionou isso. A internet deu espaço para todo mundo. Hoje em dia, se você tiver uma câmera na mão e você tiver um conteúdo para passar e você fizer com que as pessoas se interessem por aquilo que você tá falando, você vai abrir um mundo para você mesmo. As pessoas param para te ouvir. A internet hoje em dia ajudou e ao mesmo tempo prejudicou muito o mercado jornalístico. Porque hoje em dia, como a informação tá muito rápida, os jornalistas perderam muito da credibilidade. Como você já tem a informação ali e até chegar na redação muitas vezes demora muito, e você vê muitas vezes que as redações e as equipes não estão tão inteiradas quanto elas deveriam. Tanto que eu até falei com vocês no último vídeo falando da Globo, que no meu emprego eu não podia usar as minhas redes sociais para saber o que estava acontecendo. Se eu soubesse mais, eu poderia ter feito muito mais do que simplesmente ficar ali fazendo meme, uns memes nada a ver. Você precisa muito estar ligado, saber tudo o que está acontecendo. O Twitter é uma das maiores fontes de informação atualmente. O algoritmo do Twitter é o menos pior dentre todos. O Facebook é horroroso, o Instagram é horroroso, o do YouTube depende, porque o YouTube pelo menos tem o em alta, os vídeos que ele recomenda pra você, mas o Twitter é texto. As pessoas ainda se interessam muito pelo texto escrito. O texto escrito tem uma importância enorme na comunicação humana ainda. Vou falar agora um pouquinho sobre publicidade. Publicidade é um mercado que está sempre em expansão, só que existem poucas agências que têm credibilidade no mercado. Tanto que sempre que você vê uma peça publicitária muito grande, são sempre as mesmas agências que estão cuidando daquilo. As empresas menores que não têm dinheiro para pagar uma agência muito grande, elas vão nas agências menores. Eu trabalhei em 6 agências de comunicação no Rio. Eu trabalhava com mídias sociais. Apesar de ser formada em jornalismo, eu comecei a trabalhar com mídias sociais porque eu gosto de produzir conteúdo para internet, e a publicidade abraçou isso muito antes do que o jornalismo. O jornalismo pra mim ainda tá engatinhando na internet. Você já tinha publicidade no Orkut, em várias redes sociais. Eu trabalhei em 2010. Já existia publicidade nas redes sociais. Porque a publicidade sabe que qualquer espaço que tenha pessoas, você vai vender alguma coisa. A publicidade abraçou o mundo online de uma forma muito repentina, muito rápida. E você pode ver muito isso com o tamanho dos influenciadores hoje em dia. O influenciador não é só uma pessoa que tá ali fazendo vídeo falando sobre marca, sobre isso, sobre aquilo. Não. O influenciador se tornou o que é hoje em dia simplesmente porque a publicidade enxergou neles o potencial que eles têm. Não é um ou outro que tá vendo aquele vídeo. Hoje em dia, um vídeo que se torna viral é um vídeo que todo mundo assiste. Você pega o seu celular e você vai ver um videozinho engraçado no seu celular. Se tiver uma propaganda ali que te interesse, você vai clicar. Quem teve essa visão a princípio foi uma pessoa genial, porque ele enxergou ali o futuro, né? E hoje em dia, se os influenciadores são o que são, se eles têm tanta visibilidade, se eles conseguem vender tanto, é porque o mercado publicitário enxergou ali e eles cresceram. E eu tô aqui lutando pra crescer também, gente. Existe também o mercado do cinema, de relações públicas, estudos de mídia. Estudos de mídia é muito interessante porque estuda cada tipo de mídia diferente, de você ver a evolução das diferentes mídias na sociedade. Eu particularmente
gosto muito desse tipo de estudo. Como vocês sabem, eu tenho um livro chamado A Influência das Novas Tecnologias na Comunicação Humana. O meu livro, na verdade, é a minha monografia da faculdade, que foi impressa pela editora Multifoco, e eu sou muito grata a eles. Esse daqui é o meu filho, né, gente? E eu conto a história da comunicação humana. Então, estudos de mídia, na verdade, é um campo que me interessa muito. Comunicação social dá dinheiro? Não. Se você espera que você vá fazer comunicação pra ficar rico, você não vai. É uma área muito ingrata. É uma área que não é valorizada no Brasil. Na verdade, eu acho que atualmente não é valorizada em lugar nenhum do mundo. Você vê esse advento das fake news, você vê que as pessoas estão cada vez mais descredibilizando os jornalistas, os grandes jornalistas estão morrendo, né, como Tair Boechat, que foi uma das maiores perdas de 2019. Ou você tá vendo jornalistas de opinião que estão falando coisas cada vez mais absurdas. É complicado, não é uma área grata nesse sentido. E eu não tô falando só pra jornalismo, tô falando de publicidade também. Publicidade é um mercado que você trabalha que nem um condenado. Muitas agências, mas assim, muitas mesmo, fazem você trabalhar até 2 horas da manhã. E aquela coisa de comer pizza, ter uma agência descolada, que todo mundo faz tudo, você bebe cerveja. Eu trabalhei numa agência que tinha videogame, que tinha totó. Totó é pebolim pra quem mora em São Paulo. Era uma agência que tinha muita coisa, só que as pessoas viravam à noite trabalhando. Isso acontece muito. Quanto mais descolada a agência, mais você trabalha e você não ganha um bom salário. Não acredite que você vai chegar e vai ganhar um bom salário, porque não vai. Comunicação é muito trabalho e pouco retorno financeiro. Esse é o retrato da comunicação social no Brasil. Então, se você tá pensando, vou fazer comunicação social, vou virar jornalista, vou falar boa noite que nem William Bonner, tomara, mas vai ser 1 em 1 milhão. É um mercado extremamente saturado, inclusive eu acho que é por isso também que os salários são tão baixos. Muitas pessoas acabam se permitindo trabalhar por qualquer coisa, mesmo pessoas que estão aí com cargos altos não ganham o suficiente. O Brasil em si tá passando por esse momento complicado e a comunicação não ia ser diferente, esse meio não ia ser diferente. Tá difícil pra todo mundo. Você pode trabalhar em uma ou outra empresa que vai pagar melhor e muitas vezes eles não vão assinar sua carteira, como eu falei no outro vídeo. Eles vão te contratar como PJ, como terceirizado, vão fazer você fazer um monte de coisa. Você tem que saber tudo hoje em dia. Pra você trabalhar com comunicação, você não só tem que saber escrever, você tem que saber escrever, você tem que saber tirar foto, você tem que saber editar foto, você tem que saber editar vídeo, você tem que saber um pouco de programação, você tem que falar inglês, você tem que falar espanhol, você tem que saber tudo. Se você quer mesmo persistir nessa área, estude muito, leia muitos livros, pesquise muito. Se você não tem condições de pagar um curso pra você fazer, veja vídeos no YouTube de pessoas que estão ensinando, porque hoje em dia, gente, o que mais tem é tutorial no YouTube de pessoas ensinando tudo. Pesquise sempre, esteja sempre informado. Mas como que eu vou conseguir um emprego? Seja cara de pau. Jornalismo, publicidade, comunicação, você tem que dar a cara. Quem não é visto, não é lembrado. Tente ser visto sempre. Tenha sempre contatos. Tente sempre ser amigo das pessoas, se dar bem. Aquela pessoa que curte sair depois com a galera, não é questão de puxar saco. É simplesmente você tentar se dar bem com as pessoas pra você ser reconhecido também, pra ser lembrado por elas. Tente fazer o seu melhor sempre. Estuda, trabalha muito e tenta sempre estar conectado com essas pessoas. Se você puder, tem um site, produza um conteúdo mais interessante para as pessoas terem curiosidade de saber quem você é, porque isso também conta muito. Hoje em dia, você ser conhecido e as pessoas saberem quem você é muito importante. Bom, gente, essas foram as minhas dicas para quem quer trabalhar com comunicação. Se você me perguntar, eu devo trabalhar com comunicação? Eu vou perguntar para você, é isso que você quer? Você tem certeza de que é isso que você quer? Eu já falei o que é a carreira. Se você quer passar por tudo isso mesmo assim e correr atrás e persistir, é seu sonho, vai. Não deixa falarem pra você que não. Se for difícil, vai ser difícil e uma hora, se você não quiser continuar, você tenta outra coisa ou não, ou você segue assim mesmo. Mas eu acho que cada um sabe de si e a gente tem que se jogar naquilo que a gente ama. Bom, gente, é isso. Espero que eu tenha ajudado vocês. Espero que se alguém tem dúvidas sobre fazer ou não comunicação social, essas aí foram as minhas dicas.
antes que eu me esqueça, gente, eu vou voltar a fazer 3 vídeos por semana. Eu vou fazer 2 durante a semana e uma live no sábado. Porque eu queria muito voltar a fazer 3 vídeos por semana. Porém, pra mim é muito difícil ficar fazendo vídeo, editando até a tarde do dia. Então eu vou fazer uma live por semana, porque todo mundo gosta de live. Eu fiz uma enquete na comunidade, vocês querem live. Então vamos ter live, uma live por semana, tá bom? É isso. Um beijo e até a próxima. Algumas pessoas... Você tinha publicidade em vários... Os influenciadores são o que são por causa...